Ser luz no mundo, e hoje como tema, ser presença. Sabe, Ângelo, vou fazer uma introdução. Boa, vai lá. Que eu não vou contar aqui a história da minha vocação, inclusive aqueles que queiram conhecer, é só acessar no YouTube o canal Padre Diego Bettoni, aproveitem também, se inscrevam, lá eu conto a história. Mas eu tinha 20 anos, 21 anos, estava na universidade, foi quando tinha uma criança pobre, de 11, 12 anos, na entrada do restaurante universitário, e aí, bom, acabei convidando ela para almoçar comigo. E depois desse almoço, foi algo que mudou a minha vida, depois eu passei na frente de uma igreja, senti vontade de entrar e lá decidi por que não dedicar meu tempo para Deus, para o próximo. Então surge esse, vamos dizer assim, esse lema que foi lá no início da minha vocação e que inclusive agora na Associação Savipa, São Vicente de Paulo, que temos com os projetos de caridade, e eu sempre digo, nós não estamos para dar o almoço, estamos para almoçar juntos. Ser presença foi aquilo que marcou na minha vocação, não só dar o almoço para aquela criança, mas almoçar juntos. E hoje é isso, não estamos para dar o almoço, estamos para almoçar juntos. Em outras palavras, ser presença, devemos ser presença na vida dos nossos irmãos. Assim também como Deus é presente na nossa vida. Pelos sacramentos, a Eucaristia, que é Jesus Cristo, é presença no meio de nós. Ser presença, e como é importante esse fator que é o tema da presença. O que você pode nos falar sobre aproveitando isso? Agora a proximidade do Natal, as promessas, as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus se referiam a ele como Emanuel, o Deus conosco. Não o Deus que nos abençoa de longe, o Deus que manda abraço pra gente, mas o Deus conosco, até uma outra tradução ainda, né? O Deus conosco ou o Deus em nós, né? Que ele fica mais forte, assim, a questão da presença de Jesus no meio de nós. Quando a gente pega, o padre já citou, mas a Eucaristia é a presença real, visível e palpável de Jesus no meio de nós. O que é uma capela, o que é uma igreja, o que é um templo? É a presença visível da Igreja Católica naquele bairro, etc. Não, uma casa de irmãs, uma congregação, é a presença de Jesus através da congregação. Uma pessoa que sofre. Eu tive fome, me deste de comer. A ação social da Igreja Católica. Exatamente. É a presença da igreja no presídio. A palavra presença, ela é muito forte. Resgatada agora há pouco tempo pelo Papa Francisco, né? Exatamente nessa dimensão que ele nos envia, né? Exatamente nesse documento Luz do Mundo, né? Que ele diz para ser presença, uma igreja de portas abertas, uma igreja de saída. Pessoal, legal, vamos rezar, vamos se abastecer e depois vamos ser presença. Sendo luz. Sendo luz, brilhando. Que a luz não somos nós. O evangelho do domingo passado, do terceiro domingo de Advento, nos falava sobre São João, que diz, ele não era a luz, mas veio dar o testemunho da luz. A luz é Cristo, a luz é Jesus Cristo. Por isso que no batismo tem esse momento que se entrega a vela, se acende, no Ciro Pascal, se entrega e diz, eis a luz de Cristo, essa luz que se acende no coração do batizado, que nós devemos cuidar para não se apagar, mas Jesus Cristo é a luz. E nós, ser luz no mundo é transmitir Jesus Cristo, mas sendo presença de Cristo. Agora, eu sei que o Padre Diego eu gostaria que ele citasse o documento do Papa de São José, porque São José acaba sendo essa figura silenciosa, que não fez lá grandes pregações, grandes cursos, mas a marca de José na vida de Jesus é uma marca silenciosa, mas é uma marca de presença. De presença. Né? E na carta agora do Papa Francisco, que você acabou de mencionar, que ele colocou como ano de São José, uma carta belíssima. Eu aconselho, inclusive, a meditar essa carta, rezar com essa carta do Papa Francisco sobre São José. E nessa carta, nesse texto, o Papa diz, olha só, São José, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Olha, mas presença. A presença, né? Então, a presença, ela é diferente dos grandes discursos ou coisas assim.
mas a presença. Agora, fator número 1, agora quero trazer assim, já vamos entrar nessa coisa séria aí do nosso bate-papo da noite. Fator número 1 que tem feito com que o católico não seja presença. Não é medo, tá? Eu até citei a minha vergonha de guri novo de ir para a igreja levando a Bíblia na mão. Não é medo, não é vergonha. Isso também tem, mas vem depois. A primeira coisa que faz com que a gente não seja presença é o respeito humano. O que é o respeito humano, que é diferente de respeitar o ser humano, que todos nós temos que ter, respeitar o ser humano, tem que respeitar, lógico. Mas o que é o respeito humano? O respeito humano é uma desculpa, é uma mentira que a gente conta para nós mesmos para nos manter no comodismo. Né? E eu posso contar uma piadinha? Pode, né? Piadinha? Pode, vai lá. Livre. Né? Diz que o rapaz estava subindo, para fazer horas que eu quero contar essa piada. Essa o rapaz estava subindo, sabe aquelas igrejas que ficam lá em cima com uma escadaria enorme, né? Pensa um morro bem bonito, aquela igreja lá em cima, não sei quantos degraus para chegar lá. E uma das coisas, a pessoa ia subindo, rezando, né? E fazendo as suas penitências e tal. E esse rapaz vem subindo essas escadas e quando ele está lá no meio, ele olha e tem uma senhorinha descendo, rolando as escadas. Descendo, rolando, e uma turma correndo atrás para tentar pegar a senhorinha. E quando essa senhorinha vai passar por ele vai para o lado e deixa ela passar rolando. E a turma vai atrás. E um para e diz assim, cara, por que tu não agarrou a senhora? Tu não viu ela caindo da escada? E ele responde, vai que é promessa. Vai que é promessa dela. Como quem diz assim, né? Esse respeito humano, ou seja, ela está se quebrando, ela está se machucando, ela está passando necessidade de socorro, mas eu não vou me meter. Vai que é isso que ela quer. Ou respeito também que aquela omissão e aquela... Bom, tem uma frase sobre respeito humano que eu acho que explica tudo, que uma vez eu escutei, eu acho que é verdade. Não é que eu acho, que eu vejo que realmente é verdade. É mesmo. Que o respeito humano é a guilhotina dos santos. Olha só. Essa é a guilhotina dos santos. Significa que a pessoa não chega a ser santo por respeito humano. Por quê? Por aquilo que os outros vão pensar. Eu não vou rezar o terço aqui porque vai que pensam que eu sou um beato. Que eu sou uma pessoa... O que vão pensar se eu ajudar aquela pessoa pobre? Será que vão falar? Então a gente acaba, por respeito dos outros, aquele falso respeito que é... Será que os outros vão pensar de mim? Então o respeito humano é guilhotina do santo. Porque guilhotina é aquilo que... Sabe, na Revolução Francesa, que botava a cabecinha e vem tipo vem a guilhotina, assim... Uma lâmina, corta. Então é uma guilhotina dos santos, porque a pessoa não chega a ser santo, porque está sempre preocupado com aquilo que os outros vão falar dele. Ou, será que se eu fizer isso aqui, eles vão me chamar disso? Será que eles vão continuar meus amigos? Será que eles vão continuar me convidando? Então, se eu vou me convidar para pregar, para falar de Deus, será que vão me chamar disso? Será que eu não vou fazer mais parte da turma? Respeito humano, não aquele bom respeito de educação, mas aquilo de que se importar mais com aquilo que os outros pensam do que aquilo que Deus pensa de mim. Tem um filme que eu quero indicar para vocês, não é um filme muito para criançada, né? Mas um filme para os adultos que se chama Cruzada. Você já viu esse filme? Não. Cruzada. Ele conta um pouquinho dessa guerra santa, tal, e enfim, fala lá de um rapaz que vai em busca lá na cruzada da herança do pai dele. Enfim, não vou ficar dando spoiler do filme, mas eu quero dizer que tem uma cena onde esse rapaz se encontra com um padre, com um sacerdote, né? E esse sacerdote faz um discurso de 1 minuto que vale o filme. O que ele fala nesse filme? O padre para na frente dele e fala para eles, olha, quando tu estiver diante de Deus... Não adianta você dizer que você fez o que fez porque o rei mandou, porque o chefe mandou, ou porque os outros disseram ou achavam que não ia ser legal. O que vai valer, e ele aponta no peito do cara, o que vai valer é o que você fez. E diante de Deus não vai adiantar você dizer, Deus, eu não fiz porque a minha família ia achar inconveniente que eu fizesse.
Deus diz, cara, tua família não tá na sala do julgamento, cara, é tu que tá aqui, cara. E eu te dei o dom, te dei o tempo, te dei a coragem, te dei a disposição, por que você não fez? Ah, não, eu não fiz porque o meu líder, o meu coordenador, ou porque eu ia levar uma pedrada, chefe, porque iam dizer que eu não sei o quê. O que meus filhos iam dizer. E é legal isso no filme, isso vale o filme. Claro que tem luta, tem guerra, tem espada, tem sangue para todo lado, né? Que é um filme de aventura. Mas tem essa parte assim um pouco religiosa que fala exatamente isso, né? E depois lá no fim do filme, o rei, para evitar uma situação, ele vai lá e pede pro rapaz cara, olha, preciso que tu faça tal coisa aí e tal. E o cara fica naquele drama e ele responde a frase do padre, cara, rei, não me leva a mal. Parece conveniente fazer o que tu tá me pedindo, mas quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar o que o rei mandou fazer, ele vai perguntar o que eu fiz. Então o senhor não me leva a mal. Mas eu quero dizer o seguinte, que essa questão da presença, ela esbarra muito nessas vergonhas, etc. E eu tomei uma resolução, Padre Diego, para 2021. Eu vou falar aqui no vídeo. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado para me queimar se eu não fizer. E eu tomei uma resolução para o meu ano 2021. Agora, assim, pensando, refletindo todas essas pandemias. Nossa, quanto que a gente ficou em casa pensando na vida. É o seguinte. E quem sabe você faz as minhas palavras. Eu não quero não mais me incomodar. Olhando a vida do Ângelo, assim, vejo, cara, como eu sou um cara que não quer se incomodar com as coisas, e por eu não querer me incomodar, quanto eu tenho perdido de ser presença ao meu irmão necessitado de uma palavra, de uma oração, até mesmo do meu irmão mais pobre, do meu irmão mais desesperado da fé, né? Afinal de contas, e aí vem o respeito, não, se ele quiser ele me procura, se ele não me procura, vai ver que ele não quer. Isso é uma mentira muito bem armada na nossa cabeça. E eu dizia, eu comentei com o padre outro dia, eu não quero não mais me incomodar. Sabe, cara, Ângelo, vai te incomodar, cara. Vou me incomodar? Então eu... Exatamente. Então, só para seguir a linha, Ângelo, nós, da nossa associação, a gente faz parte de uma associação que se chama Savipa, São Vicente de Paulo. A gente tem o santo como nosso protetor e temos como carisma ser presença. Ser presença. Então, assim como Deus se faz presente na nossa vida, e daqui um pouquinho no Natal a gente vai ver esse Deus que se fez homem, esse Deus conosco, a Eucaristia é presença no meio de nós, nós também devemos ser presença na vida dos nossos irmãos. Então temos como lema, não estamos para dar o almoço, mas para almoçar juntos. É ser presença na vida do irmão, é estar ao lado, mas não só nos projetos de caridade, mas também começa na família, ser presença. Então você que é pai, esposo e é pai de 5 filhos, como um pai pode viver esse carisma sendo presença na família? Porque também o pai não está para dar presentes, mas para ser um presente para os seus filhos. Porque às vezes dá presente, não está errado dar presente, mas dá presente, mas cadê o pai? O filho, a filha nunca vê o pai presente. Então devemos ser uma mãe presente, um pai presente, um esposo presente. Então você que é esposo, que é pai, como viver essa presença como esposo e como pai? Bom, a primeira coisa, olha que interessante a palavra presente. Sabe que a origem da palavra presente é presença. Ou seja, quando eu não podia ir na festa, quando eu não podia estar lá, por um motivo de viagem, negócio, eu mandava alguma coisa como presença. Mas olha, já que eu não posso estar aí, eu vou mandar uma caixa de bombom. Agora, se eu pudesse ir, eu não deveria levar nada. Por quê? Porque o que conta é a presença. E hoje em dia o pessoal faz o contrário. Cara, como eu não quero dar presente, eu não vou ir na festa. Mas quem devia dar o presente era quem não ia na festa. Quem ia não precisava dar. E depois ficou, né? Sabe, presente, que marca a minha presença. Mas, o que eu vejo hoje, Padre Diego, eu acho que eu puxo também essa questão do respeito humano. Eu não sei bem por que acontece conosco, pais, isso, que dentro da própria casa da gente, a gente começa a não ser presença com os filhos e começa a ver essa dimensão do respeito humano, não é? Às vezes é o filho fazendo alguma coisa errada, ou triste, ou enfim, e passa a não querer mais se envolver na vida deles, não como um amigo, como
pai mesmo, né? Então, o que eu uso hoje para ser presença na minha vida, primeiro, é o convencimento da necessidade de ser presença. E segundo, eu constantemente passo a minha vida numa análise de consciência mesmo. Né? Sabe aquela coisa de chegar no fim do dia e fazer o exame de consciência? E dentro do meu exame de consciência, não tem só os erros e os pecados que eu fiz na minha vida, etc. Mas também passa pelo meu exame de consciência as minhas missões, né? Como marido da Ana Paula, como pai da Júlia, do Ângelo Daniel, do Rafael, da Miriam e da Ana Clara, né? Como empresário, né? Passa também as minhas missões como católico, como cristão, e nisso eu vejo, puxa vida, tá faltando, né? Tá faltando. E gente, quando a gente constata isso, a coisa se torna possível. Quando eu diagnostico, tem o diagnóstico da doença, fica mais fácil. E aí, para passar a ser presença, a gente tem que vencer a questão do celular, que a gente quer ficar, né? Largar o celular, né? Ficar longe da TV, né? E poder pegar aquele filho e querer conversar com o filho. Sábado à noite joguei um banco imobiliário lá, só eu e Foi domingo de noite? Foi ontem de noite. Só eu e a Miriam, né? E pela primeira vez eu ganhei dela, pai. Que a Miriam ter 10 anos não é dar nada nesses joguinhos aí, né? Então é um jogo, é uma brincadeira, e nesse jogo a gente pergunta coisas do coração do filho, e como é que tá, o que você fez, o que você não fez, né? A gurizada sempre ri de mim. Pô, pai, sempre pergunta o que a gente comeu, né? Vai, o que tu comeu? Tá, tu foi na casa de um amigo, e aí, o que tinha pra comer lá? Pô, pai, para de perguntar de comida, né? Né? Mas é assim, essa percepção de olhar para o filho e ter essa coragem. Claro, porque Ângelo, por que a gente não faz? Porque nos compromete, né, gente? Nos compromete a estar ali, a ver um filho meio triste, meio quieto. Ah, que bom que tá quieto, né? Não. Filho, o que tem? E puxar essa pelo menos sentar do lado. Estar junto. Do lado, pegar um baralho de ficar carta. falando, senta do lado. Pode ser histórias da vida, esteja no mesmo ambiente, não numa casa, cada um no seu quarto. Não é que também não tem que ter privacidade, às vezes tem que deixar o filho também no seu quarto, né? Mas estar juntos, isso é importante. Aí eu volto a falar dessa carta do Papa Francisco sobre a figura de São José, que agora ele colocou como ano de São José, que ele diz nessa carta: São José, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida. Estar onde devia estar. Ele realmente, como pai de Jesus, porque ele assumiu essa figura paterna, como esposo de Maria, cuidando da Sagrada Família, né? Muito importante, porque inclusive nessa carta o Papa Francisco diz, porque o anjo, quando fala no sonho para São José, tu darás o nome de Jesus, é porque quem dava o nome era o Pai. Era o Pai. Então dizendo, olha, realmente ela concebeu do Espírito Santo, mas tu tens a responsabilidade, tu és o Pai, né? E ele realmente assumiu, mas de uma maneira discreta, escondida, mas sempre presente. Sempre presente. A gente nem sabe o que aconteceu lá no Egito, quando tiveram que fugir para o Egito, né? Não é verdade? Também na carpinteria, quando conversava com Jesus, aqueles encontros da Sagrada Família, uma janta, o almoço, a vida, como nos diz o Papa, no cotidiano. Então, ser pai, ser esposo, não só nos momentos extraordinários, não é verdade? É verdade. Mas no cotidiano, em cada momento, em cada detalhe, na mesa, na oração, certo? Sendo presença, se não pode ser em todas as refeições, etc. Mas nesses momentos que se reúne a família, como é importante. E a mãe também, claro que eu estou aqui do lado do Ângelo, que é pai, que é esposo, mas você que é mãe, você que é esposa, como é importante a presença materna. E olha, Nossa Senhora, é a presença de Maria na igreja, na história da igreja. A gente acabou de celebrar a Nossa Senhora de Guadalupe. Dia 12. E ele não dia 12. E ela não disse pro índio Juan Diego, que disse assim: não tenhas medo, não estou eu aqui. Que sou tua mãe? Que sou tua mãe, eu estou aqui.
Eu sou presença na sua vida. Então Nossa Senhora é presença e você também, mãe. Você deve ser presença para os seus filhos. Como estamos carentes de presença, de um abraço, não é só falar, Ângelo, o filho está aqui, ou a esposa, chegar assim, né? Ser presença. O padre também ser presença na sua paróquia, na sua comunidade, aonde ele está, ser presença de Jesus Cristo, ser presença de Jesus Cristo nos sacramentos. E por isso que dizem que não é que diz, a igreja diz que o padre, ele é um alter Christus, ele é um outro Cristo, porque ele tem que ser realmente a presença de Jesus. Onde está? Exatamente, ele diz, este é o meu corpo, meu sangue. Olha que interessante. Na verdade, ele diz, eu te absolvo, em nome do Pai e do Filho. Jesus. Em primeira Jesus, pessoa. em primeira pessoa, ele é alter Christus, é um outro Cristo. Ele tem que se identificar, ele é presença. E a gente vê esses grandes santos, Curadarcio, o Padre Pio, não é tanto falar muito, falar bem, é presença. No seu agir, no seu testemunho, mostre a tua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras, é nas obras, é no concreto. E não só, por isso, dá muito medo daqueles que falam muito de Deus, mas pouco com Deus. Então, ser presença diante de Deus, que é na oração, para transmitir essa presença e ser essa presença de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, o padre, a freira, o leigo, falamos na família, mas também no trabalho. O Papa Francisco fala de uma igreja de saída, não é verdade? E não estamos para competir quem é o melhor, quem é o pior, não é verdade? Qual que é o movimento melhor, qual que é a paróquia, qual que é... Não, a gente joga todos no mesmo time, a alegria do Ângelo é a alegria do padre, não é verdade? A alegria do padre é a alegria do outro padre, a gente está no mesmo time, a gente está anunciando Jesus Cristo. Que maravilha! Sempre pode bater um pouco de ciúmes, mas a gente não está competindo, nós estamos... E se um é luz, junto com o outro, é Jesus que tem que aparecer. Olha São João Batista, que ele apareça e que eu diminua. Porque eu não sou luz, eu devo transmitir a luz que é Jesus Cristo, eu devo estar do lado. Estive fome, me deste de comer. Então não é ficar falando de caridade, é viver a caridade, é ser presença na vida dos irmãos que sofrem, é ser presença no presídio, é ser presença no hospital, é ser presença também com as nossas orações. É isso que os cristãos são chamados, a serem presença, a estar perto, a estar junto, ser um só coração. Me lembro do São Pedro. São Pedro é muito interessante. Por algum motivo, a gente associa muito a evangelização à fala, né? Eu não sei porquê, em nenhum momento, lógico, né? A fala, o próprio São Paulo vai dizer, né? A fé entra pelo ouvido, quer dizer, quem não conhece Jesus tem que ouvir de alguém quem é Jesus, como funciona. Mas depois tem que fazer a experiência de Jesus. E depois tem que experimentar. Mas Pedro, quando Pedro caminhava no meio do povo, bastava o sol batia, fazia a sombra de Pedro. Sim. Ele não falava nada, a sombra dele passava, e onde pegava a sombra dele as pessoas eram curadas. Às vezes para o nosso racional, não, mas para haver alguma diferença, padre, tem que ter um belo discurso, uma bela fala, uma bela doação vultosa. Não, se nós vamos ver a presença de quem está cheio de Jesus, mesmo que não fale nada, já é um sinal. Tem a historinha do São Francisco que eu conto toda hora. Vamos contar aí, como? Mas é fantástico. Francisco de Assis sempre vale a pena. Francisco de Assis está lá um dia no convento e convida o Frei Leão, que é um amigão dele. Frei Leão, vão para o centro da cidade evangelizar. O Frei Leão fica muito faceto, porque Francisco, coisa boa sempre fazia. E quando vem palma, eu tô junto nas palmas. E o Frei Leão foi. São Francisco e Frei Leão vão até o centro da cidade, dão uma volta, 2 voltas na praça e voltam para casa, sem falar nada.
Quando chego em casa, o Frei Leão, né, diz, pá, Francisco, tu não me leva a mal, mas eu acho que nós esquecemos de fazer alguma coisa. Mas o que, Leão? A gente não pregou, a gente não falou, a gente não evangelizou. E São Francisco dá essa resposta fantástica da presença. Quem primeiro se encheu de Jesus, basta ser visto para já estar evangelizando. Lógico que humanamente a gente não entende, mas espiritualmente, eu, por exemplo, posso contar um testemunho. Em 2002, eu estive com o Papa João Paulo II. O cara fala assim, parece que o Papa estava do lado. Não, na verdade ele estava no Papa Móvel, no evento com os jovens. Eu tive com o Papa João Paulo II. E eu vi alguns discursos do Papa, mas como a gente ficava compungido apenas de ver o Papa. O Papa que saiu lá de Roma, veio até o Canadá, a gente estava no Canadá lá, com os jovens, está no meio dos jovens. Será que ele vem? Será que não vem? Com toda a idade, com toda a dificuldade, ele veio ser presença. E isso nos comoveu profundamente. Agora, só dizer, Ângelo, e os discursos, tu lembra? Olha, até tem os papéis guardados em casa, não lembro muito. Mas a presença do Papa, para mim, independente do que ele falou, fez toda a diferença. Alguém com a idade que ele tinha, com direito de dizer, olha pessoal, essa vez eu não vou, tá? Mas ele foi, não é aquela coisa de subir um degrau com dificuldade, mas a presença dele, né? A presença, gente. E quantas gente precisa de um consolo e alguém encosta do nosso lado com belos discursos e a gente diz, cara, não é discurso que eu preciso, apenas preciso que você fique comigo. Que nem o próprio Jesus, com Pedro, Tiago, lá no Monte das Oliveiras, né? Pô, pessoal, vocês não conseguiram ficar comigo um pouquinho, né? A questão da presença dos discípulos que deixa Jesus meio na mão, né? Mas em compensação, a presença de Maria aos pés da cruz. Estava presente. Já é uma outra. O que Maria falou aos pés da cruz? Não tem frase de Maria nenhuma, mas Jesus olhou e viu que ela estava lá, né? A questão da presença, porque também, padre, a questão da caridade é uma desculpa muito comum que a gente ouve. Pô, padre Diego, mal e mal eu tenho para pagar as contas lá de casa, o senhor quer que eu vá ajudar os pobres? Pô, tá louco, né? Eu que preciso ser ajudado. Ok, talvez você não tenha coisas materiais para dar, mas você podia dar a sua presença, e a gente vê um pouco de malandragem da gente, né? Porque a gente poderia estar ali junto, né? Estar ali junto, seja com palavra ou sem palavra, seja com um sorriso, mas principalmente se enchendo de luz, depois ir para o meio das pessoas para brilhar ali no meio, né? Agora você falou uma coisa que é interessante, Ângelo, que você que está agora participando, clique aí compartilhar, para que mais pessoas entrem na nossa tertúlia, nesse nosso momento de coração a coração. Mas, Ângelo, é uma coisa impressionante, você acabou de dizer algo assim, não tem tempo, ou, sim, dedicar o seu tempo. Ser presença também significa dedicar tempo. Gastar tempo. Dar tempo. Que é maior. Estar presente. Porque tem esse lado, agora me veio na cabeça, a diferença sempre daquilo que é importante, essencial, e daquilo que é urgente. Às vezes aquilo que é essencial e importante também é urgente, mas hoje em dia a gente vive, tudo é urgente. Tudo é urgente. Então eu não tenho tempo para estar com os filhos porque tem coisas urgentes para fazer. Tá, mas o que é importante? É estar com os filhos. Mas você já reparou, Ângelo, como estamos sempre urgente. Sempre coisa para fazer. Eu não consigo rezar porque eu tenho algo urgente. Tá, mas o que é importante? Estar com Deus é importante, mas não, tem uma coisa urgente. Eu estou na missa, depois de receber a comunhão, aquele momento de ação de graças, que deve ser um silêncio, ficar esse tempo, né, durante a missa em silêncio, para conversar com Jesus. E eu já estou pensando, mas o que vou fazer no almoço? Eu tenho que recolher as roupas porque vai chover. É tudo urgente e acabo não fazendo o essencial, que é estar com Jesus. Então, como a gente vive, então a gente tem que primeiro parar e realmente, será que aquilo que eu acho que é urgente é tão urgente assim? A gente vive numa sociedade muito ansiosa. Será que eu não tenho que dedicar mais tempo naquilo que é importante, essencial? E aí sim ser presença. Não é verdade? Dedicar o tempo, fala do tempo, dedicar o tempo. Porque sentar do lado do filho,
Tem que dedicar tempo. Aí você senta e já tá. Mas eu tenho que fazer isso. Não, mas eu acho que eu teria que fazer tal coisa. Aquilo é urgente. E acaba nem falando com o filho, nem sendo presença. Nem sendo presença. A questão da produtividade humana. Você tá parado, sentado aí, não tá fazendo nada. Ser presença às vezes não é fazer nada fazendo alguma coisa. Extremamente importante, essencial. A questão do que é essencial na nossa vida. Até agora eu lembrei de um texto, infelizmente não vou lembrar o autor, mas que ele falava que o senso de urgência nasce muito forte no mundo com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde foi implantado na cabeça das pessoas de que coisas muito ruins podem acontecer, então que a gente tem que ter um senso de fazer logo e fazer tudo, porque afinal de contas vai que dá ruim. Vai que dá ruim, né? E que nesse texto, logicamente, ele fazia o comentário de fazer o exercício dessa volta ao essencial e tentar sair da armadilha do senso de urgência, né? Quanto mais urgente as coisas são apresentadas. Gente, pelo amor de Deus, uma vez para fazer uma faculdade, não sei quantos anos demorava. Há pouco tempo atrás, na minha época, era 5, 6 anos. Hoje a propaganda das faculdades, faça faculdade 1 ano e meio. Caramba, rapaz, né? Mas assim, gente, se você me der R$1.000, o meu curso de 1 hora no YouTube, né? Para que fazer faculdade de 5 anos ou 2 anos? Faço o meu curso no YouTube de 20 horas que vale a mesma coisa. Mas como é que vale a mesma coisa? Mas o senso de urgência da gente, né? Vai indo. Querer terminar rápido, como aquela história, eu faço muita coisa... Só que faz tudo pela metade, tudo mal, mas só sabe? E essa questão do tempo, porque, e agora eu lembro da passagem que eu queria comentar, né? Jesus tem uma passagem exatamente sobre a presença com os irmãos, e é forte, talvez uma das mais fortes da Bíblia. Jesus diz assim: olha, quem quiser ficar poupando a sua vida, quem se poupar a sua vida, vai perder a vida. E quem gastar a sua vida pelos irmãos é esse que vai ganhar a vida, né? Que tanto você está poupando a tua vida para quê, tchê? Carnaval de 2027, eu vou me poupar, né? E na verdade, talvez uma das grandes alegrias da nossa vida seria exatamente se gastar, né? É como a vela, agora me vem essa imagem, que a vela é luz, mas ela vai se desgastando. Só é luz se está acesa. Agora você pode dizer, olha só que interessante essa tertúlia, porque me veio essa imagem. Não, eu quero ser uma vela, não quero derreter. Então nunca. Não liga, não acende. Não acenda. Não acenda. Então não acende, não é luz e termina a vida intacta. Agora, se você quer ser luz, você tem que se desgastar. Se você quer amar o irmão, se você quer ser um cristão de verdade, porque Deus não nos chamou para a comodidade, você vai ter que se desgastar, você vai ter que se cansar. Não é Madre Teresa, me corrija aí, não é Madre Teresa de Calcutá que diz que se a caridade não dói, não é caridade? Tem que doer. Por quê? Porque tem que se desgastar. E não é fácil amar. Não é fácil ser presença, não é fácil, porque você tem que se doar, você vai ter que ficar do lado daquela pessoa que está cheirando mal, você vai ter que ficar do lado daquela pessoa que você vai ter que ensinar. Eu vejo eu não gosto de chamar de voluntárias, porque não são, elas estão colaborando, elas estão fazendo, né, não é uma filantropia, a gente está transmitindo Deus, inclusive nos nossos projetos sociais, que eu não gosto de chamar de projeto social, mas de caridade cristã, e ver elas alfabetizando, cuidando, ajudando aquela criançada, já que não sabe ler e escrever, estão lá ajudando nos trabalhos de aula e tantas outras coisas. É um desgaste. E você diz, mas esse nosso irmão, essa nossa irmã poderia estar fazendo outra coisa e está lá se desgastando, dedicando o seu tempo para ajudar e querendo o bem. É impressionante. Para ser luz, tem que desgastar. Uma vela para ser luz vai derretendo. Se você quer ficar intacto, então não acende a sua luz. Aí você vai ficar uma vela que não derrete. Mas também vai chegar o quê? Diante de Deus,
E vai entregar o que? A tua vela? Assim, Jesus, aqui está a minha vida. Aqui está, eu me poupei. Aquele que enterrou o dom. Enterrou, aquele dos talentos. Olha, eu te entrego o meu talento intacto. Ah, servo preguiçoso. Você não desgastou-se? Então não adianta entregar uma vela, uma vida que não ilumina. Que não ilumina. E digo mais. Não existe, não existiu e não existirá uma pessoa como você. Você é único. Você, Ângelo, é único para Deus. O Padre Diego é único para Deus. Não existiu, não existe, não vai existir uma pessoa como o Padre Diego. Alguns estão dizendo, ainda bem. Não, mas, né? Bom, eu sou único. Então, se eu não iluminar, ninguém vai iluminar no meu lugar. Vai faltar. Vai faltar uma luz no mundo. Vai faltar uma luz na história do mundo. E não adianta dizer, ai, que bom que tem o Padre Diego que faz bastante coisa assim, mas o espaço que Deus reservou para a tua luz no mundo, se tu não se acender, vai faltar. Da empresa onde você trabalha, vai faltar luz. Na escola onde você está lá como professor ou professora, vai faltar luz. Não é verdade? Em todos os lugares. Em todos os lugares. E o padre também. Tem um padre que me ajudou muito lá na Itália, tempo que eu estive em Brescia, lá em Manerbio, né? Que ele disse assim para mim, padre, isso eu levo para minha vida, Padre, sabe aquela parábola do rico e do pobre Lázaro, que ele ficava no banquete, rico, opulento e o pobre. E o pobre lá que ficava vendo, ele disse, olha, muitas vezes somos nós, os padres, que somos o rico lá dentro. As pessoas estão necessitadas de Cristo, estão necessitadas dos sacramentos, e nós ficamos lá. Ele dizia isso, era já um padre já de idade. Ele disse, Dom Diego, não por quê? Porque na Itália os padres são chamados de Dom, né? Aqui no Brasil são os bispos, né? Mas lá os Dom Diego. Ele dizia, olha, nós não temos que ficar aí dentro do banquete, não é para nós. Nós estamos para distribuir. E as pessoas estão necessitando de confissão, estão necessitando de sacramentos. Nós, ele dizia, nós, Padre Diego, não devemos ser assim. Deus vai cobrar de nós. Isso eu levo para a minha vida. Então, realmente, a gente tem que se doar, tem que desgastar. Não podemos ficar no nosso banquete. Eu estou bem, eu tenho banquete, eu estou numa vida cômoda. Não é para isso. Deus nos chamou para estar lá fora, se desgastando. E por isso que eu coloco, pelo menos, frequentemente nas minhas confissões, a omissão, a perda de tempo, todas essas coisas aqui, porque realmente somos chamados, temos uma só vida, para desgastar, não temos outra vela, só é uma vela, Ângelo, e para que Ângela, e para que, eu gostei disso aí, por que se poupar? Por que você vai se poupar? Mas Deus está te chamando para uma coisa. Não, ano que vem eu vou ser catequista. Não, ano que vem eu vou fazer aquele projeto. Ano que vem eu vou colaborar. Ano que vem serei um pai diferente. Ano que vem serei um empresário mais cristão. Mas se poupar para quê? Para quê? Vai se poupar para quê? Agora Como também eu já vi numa outra... Hoje eu tenho que cuidar porque às vezes penso que eu tô bravo, mas tu me conhece, não é que eu tô bravo. Às vezes eu falo assim, sou meio... O microfone gringo, né? Mas é que, o que acontece? Uma vez eu li, e é interessante, a pessoa chegar, vamos supor, morreu com 90 anos, e foi diante de Deus, e Deus olhar e dizer, cara, eu te dei 90 anos, mas aquilo que tu fez de bom, né, de bem, cara, somando tudo, deu uns 30 anos. O que você fez com os outros 60 que eu te dei? Que coisa, né? E olha, e deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui. Muito importante. O demônio é o pai da mentira. Eu tenho certeza absoluta que enquanto o Padre Diego está falando,
o maligno, o demônio está soprando no teu ouvido uma coisa e eu quero falar para você o seguinte, que tem um detalhe fantástico aqui que eu quero trazer para você. Atenção, o que a gente está falando de ser presença e o que a nossa cabeça está pensando? Bom, padre, entendi. Então é para mim ser presença, é ter uma vida ruim, sofrida, não posso ter alegria nenhuma, tenho que me gastar pelos irmãos, mas em compensação eu vou para o céu. Entendi, padre. Não é nada disso. Nós estamos falando algo que é cientificamente comprovado. A felicidade humana é ligada diretamente com a nossa dedicação às outras pessoas. Nós não estamos dando uma fórmula de vida ruim, mas que vai para o céu. Nós estamos dando para você quase que uma fórmula da felicidade. Então não se engane, não pense, padre, entendi, vamos sofrer então, não vamos fazer mais nada que nós gostamos, temos que ir lá ficar com as pessoas que precisam de ajuda, vamos sofrer horrores, mas vamos morrer, vamos para o céu. Nada disso, amigo. Eu queria que você visse, eu queria que você viesse um dia estar junto conosco numa das obras de caridade cristã. E eu quero que você me conte, depois de passar um dia com essas pessoas, quando você chega em casa, você pode até estar com o corpo cansado, mas eu quero ligar para você e dizer, e aí, amigo? Você vai me dizer, uau, a vida é fantástica. Então, a gente tem que se ligar muito nisso, porque o maligno, é verdade, vai sofrer para ganhar o céu. Não. Vai viver o melhor da vida e ainda por cima ganhar o céu, porque até as células do nosso corpo, isso eu sei pela minha formação em neurociência, até o nosso cérebro, mais íntimo do nosso cérebro, está programado para uma coisa, servir o irmão. E se você não quer ser presença, você só vai pensar que você está se poupando a tua vida, etc. Você vai se acabar, você vai se desgastar. Como o padre dizia, é verdade, eu tenho 5 filhos, ajudo nas obras de caridade cristã. E isso nunca me diminuiu como pai, como profissional, como esposo. Muito pelo contrário. E eu sempre digo isso e testemunho para quem quiser. Não é a Savipa, Associação São Vicente, que precisa de mim. Sou eu que preciso da Savipa, da associação. Está íntima, o marido que eu sou, o pai que eu sou, o empresário que eu sou, está intimamente ligado com eu poder oferecer um pouco da minha vida e do meu tempo para os meus irmãos. Claro, a gente faz isso para os próximos, de casos familiares, mas também para o irmão desconhecido, para o irmão carente. É muito importante não cair nessa armadilha de que nós estamos falando aqui, vida ruim vai para o céu, vida boa não vai para o céu. Não, é a vida verdadeiramente boa, né? Assim como Jesus nos ensina a viver na partilha e na presença, enche a nossa alma, enche a nossa vida. E eu quero dizer para você, né? Pense em pessoas que se pouparam. Pense em pessoas que você, e eu tenho certeza que você conhece, pessoas que se pouparam de estar com os outros, se pouparam de ter família, se ficaram se poupando. Essa pessoa é feliz, gente. Você sabe que não é. Pensa quem se poupou a nível de recurso, a nível de tempo, a nível de tudo. Eu não vou lá, eu não vou me envolver, eu não vou entrar nesse negócio, eu não vou me envolver com esse negócio, eu não quero me incomodar. Essa pessoa que você viu ao longo da vida falar isso, ela é feliz? Você sabe que não é. E se você é uma dessas pessoas que tem falado isso, e eu estou dizendo por que você é infeliz, é porque você fechou o teu coração, né? Inclusive, um dos nomes do demônio é diabo, né? E o que é diabo? O diabo é um movimento. Sabe, eu li outro dia, achei tão bacana, né? O relógio tem o pêndulo, né? O pêndulo é um movimento, né? E o êmbolo também é um movimento. Qual é o movimento? Movimento de fechamento. Diabo é aquele que se fecha, aquele que te convida a se fechar em si mesmo, né? Então tem capeta, demônio, mas um dos nomes dele é diabo. Diabolo, você pode botar no Google, você acha. Diabolo é um movimento, né? A peça está fazendo um movimento
diabólico, diabolo, qual que é o movimento? O movimento de fechar, ela está se fechando, né? E a caridade é totalmente ao contrário. E a caridade é totalmente ao contrário, é se abrindo, e o diabo é fechar, né? Ou seja, quando eu me fecho para o mundo, eu estou negando não só a minha espiritualidade, o Deus que habita em mim, mas eu estou negando a minha constituição física e biológica, que eu sou constituído para dar-me, doar-me, gastar-me pelos outros. Por isso, tanta infelicidade no mundo, tanta depressão no mundo, tanto desespero no mundo. Não é porque faltam coisas, é porque eu estou me poupando, né? Tem uma musiquinha da Canção Nova, que eu gosto muito, meu amigo Nelson Corrêa. Ele diz o seguinte: sal com sal, imagina o sal no saleiro fechado, dá salmoura, né? Coloca o sal na massa, aí sai coisa boa, né? Essa é a música. É um sambinha, eu não vou cantar aqui porque também não quero humilhar os cantores, né? Pelo menos que cai a audiência a zero aqui, né? Pum! Né? Ou sobe de vez, né? Mas é isso aí, gente, e a gente tem que ver, quer dizer, eu tenho essa consciência, né? E quantas vezes eu me questionei, até fui questionado, Ângelo, mas tu procura sarna para te coçar, mas eu sei que o tanto que eu sou feliz no meu casamento, com os meus filhos, com a minha vida, é o tanto que eu não tenho me poupado. Uma vida significativa. Claro. Que tenha um significado. E esse significado não significa fazer grandes coisas. É que hoje em dia, eu não sei se eu estou... se é uma impressão minha, mas quer mostrar que tu tem que ter tantas curtidas, que tu tem que ser uma coisa famosa, e te põe tanta coisa assim que tu pensa... E aí no cotidiano você é infeliz, porque você está sempre esperando um extraordinário. E os santos nos mostram fazer o ordinário, o extraordinário. Lavando a louça, ajudando o irmão, estando do lado do filho, fazer disso o extraordinário. E as pessoas hoje são infelizes porque buscam algo que é extraordinário, que é querer ver aquele ator, aquele não sei o que tem tal. Aí depois você vai lá olhar a vida desse cara, também ele é infeliz. Né? E também pode ser feliz também, mas eu estou dizendo, por quê? Porque está sempre procurando e acha que tem que... Por quê? Volto de novo ao papo do início, que eu gostaria que vocês, depois eu vou gravar no YouTube, depois assiste isso. Até chamo vocês para se inscreverem no canal do YouTube Padre Diego Betoni, lá tem as meditações sobre o Diário de Santa Faustina, outras coisas, mas voltar no respeito humano. Por quê? Porque eu me preocupo mais com aquilo que os outros pensam. Então, para mim ser alguém, os outros têm que pensar que eu sou alguém. Os outros têm que pensar que eu sou feliz para que eu seja feliz. Mas ser luz, querido irmão e irmã, não é o que os outros pensam, é aquilo que eu vivo. Os santos não queriam saber de ibope, não queriam saber de popularidade. O cura d'Arce, lá em Arce, lá num povoadinho, ele queria amar a Deus e os irmãos. O Padre Pio, lá no meio daquele povoado de pedra, queria ajudar os irmãos fazendo um hospital, dizendo, tu é louco fazer aqui é fora de qualquer lugar. É querer ser luz no confessionário, é querer ser luz. Então, não é tanto o respeito humano que vamos ver o que os outros pensam. Os outros têm que pensar que eu sou feliz, ou eu tenho que postar, eu não estou dizendo que está errado postar, eu também tenho Facebook, tu vai fazer uma viagem, mas mais do que tu voltar de uma viagem realizado, me sentir bem nessa viagem, é que os outros digam que a viagem foi boa. Então você tem que botar para que os outros curtam então a viagem foi boa porque todo mundo disse que foi boa. Não é, ninguém precisa saber. Você experimentou na viagem. Ninguém precisa saber, entende? Então, é você, e na oração também, não é tanto falar coisas bonitas, estar onde tem um monte de gente para que diga como essa pessoa é de oração. Fazer você chorar. É você ir no teu quarto, lá no escondido, que Deus vê o escondido lá, você está com Deus, e essa alegria, por isso que os santos nos mostram que a verdadeira alegria está com Deus. Então eles com Deus é maioria absoluta. Então não importa que os outros vão dizer isso ou aquilo, esse respeito humano que a gente falou que é guilhotina dos santos, não o respeito de educação, mas o respeito de viver por aquilo que os outros querem que eu viva ou pensam. Então, eu não vou fazer isso porque vai magoar não sei quem. Né? Se eu fizer tal coisa, vão me chamar de não sei o quê.
certo? Se eu fizer o outro, vão dizer que eu estou querendo chamar atenção. Não me importa o que os outros pensam, é aquilo que Deus pensa de mim. E aí entra tudo naquela história da pureza de intenção, que só Deus vê as intenções do coração. Mas se eu estou na pureza de intenção, se eu estou com o coração aberto, a quem eu temerei? Quem me separará do amor de Cristo? Quem vai me separar? Aquela pessoa, a tribulação? O que vai me separar? Nada. Então é essa alegria que brota de ser luz, de ter um coração iluminado e aonde estiver. Então não preciso que os outros digam que eu sou feliz para que eu seja feliz. Eu sou feliz e aí eu transmito essa felicidade e os outros que recebam não recebam. Mas aí eu estou sendo luz. Naturalmente, sem esperança. Agora é importante essa dimensão que o Padre Diego traz. Eu lembro de uma frase de Pedro. Quando Jesus morre na cruz, logicamente eles voltam Jesus ressuscita, vem o Espírito Santo, eles voltam a pregar e anunciar Jesus Cristo como o Filho de Deus. Sim. E aí chamam Pedro, né? E diz, cara, o negócio é o seguinte, como nós somos coordenador do pedaço, tu tá proibido a partir de hoje de falar de Jesus. E Pedro, tá, tudo certo. E vai reto pra praça. De novo. E de novo. A turma chama e diz, pô Pedro, eu não tinha te mandado não falar de Jesus? E aí vem aquela frase fantástica, chamando Pedro de desobediente, né? Tá desobedecendo nós aqui que coordenamos um pedaço. Mais vale obedecer a Deus que aos homens, né? Eu não falo assim da obediência das leis do mundo nem nada, eu apenas estou falando o seguinte, o quanto nós queremos, reforçando o que o padre fala, eu quis trazer a passagem bíblica, o quanto estamos preocupados em fazer bonito diante dos homens, mas no fundo, a única pessoa que nós deveríamos estar preocupados em agradar é Deus. É Deus. E às vezes é o último da fila, né? É o último da fila, porque eu agrado o time, a sociedade, o clube, o chefe, agrado. E penso que ser santo é quando os outros dizem, Ângelo, como você é santo. Bem pelo contrário, os outros podem dizer, Ângelo, tu é um desgraçado, tu não sei o quê. Mas se você sabe, no fundo, que é Deus que vai te dar santidade, porque santidade é união com Deus, com essa luz que é Jesus Cristo. Mas tu nem quer ser santo, entre aspas, para o mundo. Tu quer ser santo para Deus. É Deus que te dá a santidade. E muita gente se preocupa até em ser santo para querer parecer como os santos. Não, é outra coisa, totalmente diferente. Totalmente diferente. E anunciar sem medo. Querido irmão, querida irmã, você não foi crismado. Se não foi, seja, né? Se tem a idade, né? Peça, vai se crismar, né? Pedir a força do Espírito Santo. Mas você foi crismado para quê, Ângelo? Para que você foi crismado? A palavra mais forte da crisma é ser mártir, né? Testemunho, mártir é testemunho. Para testemunhar Jesus no mundo, não ser do mundo, mas estar no mundo como uma presença viva de Jesus, principalmente nos lugares onde Jesus não chega enquanto igreja, enquanto Jesus eucarístico, né? Tanto é verdade, padre, que a missão começa quando acaba a missa. Se eu vou na missa, não. Então, olha, você confessa o teu pecado, dá glória a Deus, medita a palavra de Deus, é o alimento da palavra, é o alimento da Eucaristia, e aí depois o padre diz o que no fim da missa? Ide em paz. E aí começa a missa, a missão. E a gente sai da igreja para uma semana de estudo, de trabalho, de convivência na comunidade, na sociedade, sendo presença. Pelo menos assim é o ideal, né? Como deveria ser, né? Só que isso precisa dessa porção de coragem, precisa dessa porção de decisão, dessa quebra dos respeitos humanos de querer agradar tudo e a todos. Começa, né? Na presença diante de Deus, na oração. Se enchendo dele, né? Passa muito exatamente por a gente querer se incomodar um pouco, né? Parar com tanto essa coisa de querer ficar se popando. Eu vou me popando. Ontem o Ângelus chegaram a ver o Ângelus do Papa Francisco ontem? Não vi. Ontem de novo, porque era o domingo da alegria, né? Sim. Ele de novo resgatou aquele negócio, cara, se tu tá triste, tá com a cara feia, vê lá o que tá acontecendo e muda
né? Porque a marca do cristão é a alegria. Um santo triste é um triste, santo. Ontem o Papa Francisco de novo estava falando dessa questão da presença alegre do cristão. Cara, se tu crê mesmo que Jesus é o Filho de Deus, se tu crê mesmo que Ele é por ti, se tu crê mesmo que tu tá pleno do Espírito Santo, amigo, pô, o que falta, cara? O que falta, né? E de alegria, de confiança, de que o socorro de Deus virá, né? Todas as coisas, claro que, quem sabe em programas futuros a gente se aprofunda, né, Padre? Exatamente. Aquilo que Jesus disse na oração, lá que tem no Evangelho, ele disse: eu não peço, Pai, que os tire do mundo. O cristão não é chamado a ser tirado. Muitos querem viver numa bolha, sabe? Até com os filhos. Ai, que nada toque na educação, porque como se tem que viver numa bolha. E Jesus não foi assim, disse: Pai, eu não quero que tire eles do mundo. Em outras palavras, que sejam presença minha no mundo. Então a gente não tem o cristão, ele nunca está longe. Ele é presença na sociedade, ele é presença na política, ele é presença nas empresas, ele é presença nas comunidades, ele é presença no CTG, ele é presença no clube de futebol, ele é presença, ele não está separado do mundo, ele está no mundo para ser fermento, para ser luz, para ser sal. Isso é importante. É importante. Isso entendeu? É muito importante. Isso muito é importante. E essa questão assim que a gente fica falando, por favor, quem está nos assistindo agora ao vivo, vai ver a gravação, não se sinta acusado de nada, né? Pois é, agora o padre está dizendo aí só porque eu não faço nada. Tal. Não. É sempre aqui um termômetro. Cara, se tu tá vivo, gostava muito de uma frase do padre Renato Ariotti, conhece a figuraça? Sim, tá no Bairro Cruzeiro. Né? Tá no Bairro Cruzeiro, padre Renato? Sim, tá no Bairro Cruzeiro. Um abraço, padre Renato. Sul, Padre Renato. Eu sou diocesano aqui de Caxias, ele também é padre diocesano. Padre Renato Ariotti, meu pároco na época que eu tinha a Júlia. A Júlia está com 19 anos, padre Renato que batizou a Júlia. Mas o padre Renato dizia, né? Eu achava fantástico essa frase dele, eu mesmo já repeti tantas vezes, padre Renato. Ele dizia assim, né? Diz: olha, a gente tem 365 oportunidades por ano de começar uma vida nova, todo dia, né? Todo dia, você vai dormir, você acorda de manhã, não importa muito a presença que você não foi ontem. E por favor, não vai cair, é verdade, padre, eu nunca fiz nada mesmo. Isso é pegadinha do capeta. Não, o que passou já passou. Passou. E todo mundo faz o bem, quer dizer, a gente busca, né? Busca semear, e como eu falei, não é uma coisa de produção, de que, eu tenho que produzir tanto por... Não, ser cristão não é isso. Não é algo produtivo que eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu tenho que fazer uma super obra de caridade, porque senão... Não, olha a Santa Teresinha do Menino Jesus, lá no convento. Não é isso, é fazer tudo com amor. Tem uma dinâmica, quando eu conduzo os cursos de inteligência emocional, lógico, deslocado um pouquinho nessa questão da espiritualidade, mas... nada equilibra tanto a nossa espiritualidade, a nossa vida como a espiritualidade, né? Nada nos dá tanto equilíbrio emocional quanto a questão espiritual bem vivida, né? Eu tenho uma dinâmica de presença, padre. E eu queria... Tá na hora já, padre? Já passamos, mas vamos lá, estamos numa... Mas eu queria lançar aqui essa atividade aí, ó. Eu tava pensando, eu falei do padre Renato, disse: amanhã você pode ser uma pessoa diferente. Não, hoje, agora você pode ser uma pessoa diferente. Fazer uma dinâmica, quero propor para vocês uma dinâmica de presença. Como é que é essa dinâmica de presença? Como é, João? É muito simples. Eu quero que você escolha agora, aqui falando para quem tá vendo ao vivo, quem vê gravado, o horário vai dar errado, tá? 9h06 da noite, não, 21 10. Começamos às 9, não pode ser, né? 10. É que de ponteiro eu não aprendi a ver as horas. É só pra bonito. Gosto mais do digital, né? 10h06 da noite. Independente do horário, escolha uma pessoa e ligue para essa pessoa. Você vai ser presença pelo celular. Vou mandar um WhatsApp. Que WhatsApp nada, liga. Né? Pode ser até ligar com áudio, né? Ângelo, o que é que eu digo para a pessoa? Escolha uma pessoa que você tem alguma coisa boa para falar para ela, uma gratidão. Por exemplo, eu ligo pro Padre Diego. Ô, Padre Diego, tudo bom? Faz de conta. Tudo bem. Ô, Padre, lembrei do senhor aqui, o senhor lembra aquela vez que a gente foi naquele retiro junto lá?
Ah, espetacular. Quando foi isso aí? Me explica aí. Pois é, 2 anos atrás. Eu só tô ligando, padre, para dizer muito obrigado, padre. Como foi importante o senhor ter insistido comigo ir naquele retiro. E depois lá no retiro, quando eu tive dúvida, o senhor tirou minhas dúvidas. Ah, padre, ó, não, é só isso, padre. Tá, boa noite, mas eu só quis ligar para dizer como foi importante a sua amizade. Tá bom? Muito obrigado, a minha bênção, e obrigado por ter ligado. É só isso. Você ligar agora para uma pessoa, para o teu pai, para tua mãe, para um filho teu, não para dizer como é que tá ou como é que não tá, para dizer uma coisa boa que ele é, que ele fez e que você é grato. É um exercício simples, sabe? Escolhe alguém, um colega de trabalho, cara, meu, ó, só para te dizer, hoje de tarde tu me deu uma mão naquela dúvida que eu tinha na empresa, lá naquela conta, lá da contabilidade, cara, só tô ligando para dizer obrigado, se precisar de alguma coisa, conta comigo. Valeu? Pode ser que o cara desmaie, né? Morra. Você liga para sua mãe agora, ô mãe, nunca te disse, mas olha, que infância fantástica que eu tive. O verão tá chegando, tô aqui lembrando. Aquela banana esmagada com canela. Que a senhora fazia. Aquele pão in nata. Nunca lhe agradeci, mãe. Mas não sei, me lembrei agora, tô ligando, mãe, muito obrigado. Eu tô aqui, mãe, qualquer coisa eu tô aqui. Blum! Só escuta o barulho. Morreu, velho. né? Mas é isso. Isso é ser presença. É você ser proativo para dizer assim, sem razão e sem motivo, eu vou dizer uma palavra de amor. Se fazer presente. Se fazer presente e dizer, cara, e precisando, eu tô aqui. Que maravilha. E final de semana eu vou te visitar, mãe, amigo, amanhã na empresa aperto a tua mão, depois passo álcool gel, né? Padre Diego, uma hora que eu lhe encontrar, eu vou lhe dar um abraço, uma gratidão, porque eu lembrei do retiro. Hoje você pode fazer isso. Que maravilha. E nós aqui, nesse nosso encontro tá lançado de ser luz no mundo, a gente buscou ser presença também na sua vida.